nem o fogo se apaga. Ele diz que este lugar é um local onde o fogo não se apaga. E o verme, ele fala de algo que está vivo e trazendo terror, e trazendo dores, trazendo tristeza para aquela vida que está naquele local. E aí, irmãos, eu trago aos irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos, aquela noite que muitas vezes nós estamos doentes, estamos com uma dor de dente, com uma dor de ouvido, e muitas vezes nós oramos, clamamos para que amanheça, porque parece que nesses momentos, parece que se intensifica a dor, parece que aquela noite não passa, parece que é algo que nunca vai se acabar, e nós desejamos com afinco que amanheça. A Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Agora, quando nós olhamos, irmãos, para pessoas que vão para um lugar como este, que não tem mais o que clamar, não tem mais o que fazer, pois a Bíblia já fala da história do jovem, de Lázaro e o rico, que Lázaro, ele comia das migalhas do seu Senhor, e a palavra do Senhor vai nos dizer que um foi para o seio de Abraão, e o outro foi para o Hades, que é também traduzido como lugar de tormento, para o inferno. E a Bíblia diz que a alma dele estava lá, que ele estava lá clamando, pedindo que Abraão tocasse ali nas águas e tocasse na sua boca, para que viesse aliviar aquela situação. E a palavra para ele foi que não tinha o que se fazer, porque havia um abismo muito grande. Havia um abismo muito grande ali, que nem ele que estava lá poderia passar para o outro lado, nem o que estava do outro lado passar para lá. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que este lugar, o Senhor ele trata este lugar como um lugar que o verme nunca morre. Ele trata este lugar como um fogo que não se apaga. Aqui no versículo 48 é algo contínuo. Que nós vamos para Mateus, o capítulo 13, o versículo 41. Mateus, capítulo 13, versículo 41. Eu sei, irmãos, que esse é um tema que não é de muito agrado, que não é para dar muito glórias, mas Jesus ele advertiu. Mateus, capítulo 13, versículo 41 e o 42. Vamos ler a partir do versículo 36. Diz a palavra do Senhor. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando ele e seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele nos respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, Jesus ele semeia, ele enviou o seu Filho para que o homem ele possa receber essa semente, essa palavra. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Veja, irmãos, que ele traz de forma escatológica aqui vários temas. Ele fala que vai chegar um momento que será a consumação dos séculos. Era Jesus explicando que ele falava por parábola. E os ceifeiros são os anjos. Ou seja, a Bíblia diz que chegará o momento que, quando soar a última trombeta, os anjos virão para buscar a sua igreja. E aí ele vai dizer aqui, versículo 40: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão aonde? Na fornalha acesa. E ali haverá o que, irmão? Choro e ranger de dentes.
Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, irmãos, que é o Senhor Jesus falando sobre isso. Ele estava falando que vai chegar um momento, vai chegar um dia que a trombeta vai soar e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Mas aqueles que não deram ouvido à voz do Senhor, aqueles que não reconheceram o senhorio de Cristo, aqueles porque Jesus ele foi semeado, a igreja semeia Cristo, fala da sua palavra, fala do amor de Deus, que ele veio para aqueles que ouvirem a sua voz, porque assim como em João capítulo 3, no versículo 16, um dos versículos mais conhecidos por todos, porque todos muitas vezes só pegam aquela parte, porque Deus amou o mundo, mas Deus ele amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. E esse perecer, irmãos, vem do inferno, de ir para o inferno. Não é um perecer de morrer, não é um perecer de morrer e acabou-se. Então a urgência do evangelho, da pregação do evangelho, das pessoas que muitas vezes não compreendem, não entendem a gravidade do que é este lugar. E era por isso que Jesus gastou muito tempo falando sobre este lugar, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ser transformados pelo poder do evangelho, porque Jesus ele veio para transportar vocês do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ele estava falando que este lugar, irmãos, era um lugar aonde a fornalha ela é acesa. E ali, como ele diz aqui, haverá choro e ranger de dentes. E já não haverá mais perdão. Nós estamos no tempo da graça. E o tempo da graça é o tempo que Deus ele dá a oportunidade para o homem se arrepender. É o favor de Deus. Ele, como reto juiz, ele enviou o seu filho. O seu filho pagou no nosso lugar, que era nós que estávamos destinados ao inferno, mas ele levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si, ele pagou ali na cruz. Não tinha ninguém, porque só poderia ter alguém, irmãos, que não tivesse pecado, assim como tipificando aquela ovelha, tipificando o cordeiro, que quando você passa a entender, irmãos, a gravidade do pecado, veja a força do pecado. A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Veja, irmãos, quando nós chegamos em um cemitério, quando nós chegamos em um velório, nós podemos se deparar ali com a força do pecado. Mas Jesus ele venceu a morte. A Bíblia diz que ele venceu o mundo. A lei ela serve justamente para punir. A lei ela serve justamente para colocar em ordem aquilo que estava fora do lugar. E essa lei ela puniu Jesus, porque Jesus ele precisou nascer debaixo da lei. Por isso que ele precisou nascer de uma mulher. Por isso que ele precisou nascer e vir a esta terra e nascer sobre debaixo da lei, para que ele justamente cumpra a lei. Cristo foi cumprindo toda a lei. Ele morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele venceu a morte, e agora a morte não tem mais domínio sobre nós. Porque agora o apóstolo Paulo ele vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. A morte passou a ser um presente de Deus para o homem, porque agora aquele que morre em Cristo Jesus, eles têm vida eterna. Aleluia. E ele estava falando, Jesus estava falando para o homem, para que eles estejam com Cristo, para que eles andem com Cristo, para que eles se entreguem a Jesus. É por isso que a Bíblia diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, nós devemos dizer, isso deve ser o homem que deve fazer com livre e espontânea vontade, porque não é nem por força nem por violência. Então, esse lugar, irmãos, é um lugar aonde há choro naquele lugar, aonde os sentimentos estão vivos lá também. Porque alguém vai dizer: porque depois que morreu, acabou, se não tem mais nada. Não existe mais nada, mas a palavra vai dizer aqui, irmão, não é o pastor Paulo, mas é a palavra do Senhor dizendo que ali haverá choro
Imagine, irmãos, a gravidade deste lugar. Se você abrir aí a palavra do Senhor em Mateus 22, 13, ele vai falar que este lugar, irmãos, traz uma separação eterna da graciosa comunhão com Deus. Capítulo 22 de Mateus. E era Jesus falando sobre este tema. Mateus 22, 13. Aqui ele vai estar falando da parábola das bocas. Vamos estar lendo o versículo 1. E de novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus. Veja, irmãos, que ele sempre procurou falar acerca do reino dos céus, tentar trazer à mente das pessoas como era este lugar e como as pessoas devem se esforçar para que cheguem neste lugar. Sabemos que não é pelas obras, é pela graça, mas é por meio da fé. E ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a boda do seu filho. E quem é esse filho? Jesus. Ele traz uma alusão. Então enviou os seus céus a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram que, irmãos, vir. Foi convidado, foi perguntado, a palavra foi enviada, o evangelho foi pregado, Jesus se revelou, mas não quiseram. Aí ele vai dizer: e enviou ainda outros servos com esta ordem: dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. É quando as pessoas não se importam com o evangelho. É quando as pessoas só querem saber, da sua vida cotidiana. Primeiro eu, primeiro os meus negócios, primeiro a minha riqueza, primeiro o meu trabalho, primeiro, e começa a colocar em primeiro lugar todas essas coisas e não dão importância. Veja que o Senhor, através dessa parábola, ele estava dizendo que enviou os seus para convidá-los para as bodas, para o casamento. O casamento, irmãos, é uma das festas mais solenes que existe, aonde todos se arrumam, aonde todos se preparam, aonde há cânticos, aonde há alegria, aonde há festa, aonde há justamente um momento de comunhão com Deus. Mas aqui neste momento a palavra do Senhor vai nos dizer que eles não quiseram ouvir. Veja no versículo 5: eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. E o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, porém, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas enquanto encontrados. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Ou seja, irmãos, não é nós, quando chegamos aqui, dizemos: é porque eu sou bom. Não é a nossa bondade, porque o homem em si ele é mau. Mas Jesus, ele veio, transformou as nossas vidas, nos regenerou, nos limpou através do seu Espírito Santo, nos purificou, nos santificou, aleluia, e agora nos colocou sentado perante ele à mesa do rei. Nós que éramos indignos, pecadores, assim como aquele jovem rico que chegou para Jesus e disse: Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele já
vida eterna. E Jesus disse: olha, cumpre os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e terás um lugar nos céus. Aí ele disse: mas Senhor, eu já faço isso desde a minha meninice. Ele quis se colocar numa posição de bondade, ele quis se colocar numa condição que, através das obras que ele fazia, ele já estava no céu. Mas o Senhor conhecia o coração dele. O Senhor sabia que existia maldade no seu coração. O Senhor sabia que existia alguma coisa que impedia ele de chegar ao reino, porque a riqueza estava no centro da sua vida. Aí o Senhor disse: mas ainda tem uma coisa para você. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um lugar junto ao Pai. E ele se entristeceu, ele se entristeceu. Ele saiu, ele perdeu. O Senhor, ele conta esta parábola, irmão, na intenção de mostrar que nós não somos merecedores, mas ele, através da sua graça, através do seu Filho, ele morreu na cruz, e nós devemos aceitar este convite. Nós devemos a cada dia, quando o convite chega, irmão, para você ir para o casamento, você dificilmente rejeita. Mas Jesus, ele está nos convidando todos os dias para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Quando nós nos esforçamos para buscar a sua palavra, quando nós nos esforçamos para andar nos seus caminhos, quando nós negamos as coisas desta vida, o pecado, o mundo, nós estamos dizendo para o Senhor, nós estamos: Senhor, eu aceito o teu convite. Senhor, eu quero cada dia mais me santificar, eu quero cada dia mais me esforçar para estar naquele dia sentado contigo na mesa. Aleluia. E aí ele começa a falar, irmãos, aqui no versículo 9, no versículo 10, e saindo aquele cerco pelas entradas, reunindo todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, adotou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele se entristeceu, emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, que simboliza os anjos: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja, irmãos, que a palavra de ordem, o chamamento é feito, mas muitos não estão preparados. Muitos estão brincando de ser crente. Muitos não estão levando a sério o convite do Senhor, o convite do reino de andar na palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que quando vai para esse lugar há uma separação eterna da comunhão de Deus. E isso é terrível para o homem, para o ser humano. Jesus, ele falou sobre isso, porque, irmãos, estamos rejeitando a cruz. Pastor, por que as pessoas vão para o inferno? Por que as pessoas não compreendem isso? Muitas vezes por causa da dureza do coração. Se você abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você vai para Atos, os Evangelhos, Atos, logo após você vai achar Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 8, desculpe, versículo 5. Estarei lendo até o versículo 9. Amém? Romanos capítulo 2, versículo 5. Diz a palavra do Senhor: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumula contra ti mesmo que ira, para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Então há um justo juízo, irmãos. Ninguém vai poder querer se desculpar. Ninguém vai ter desculpa para dizer: Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas, Senhor, eu fui um homem bom na terra. Mas o convite foi
foi feito, mas a dureza do coração rejeitou o convite. Não quis ouvir o Senhor, mas ele diz aqui: mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da revelação do justo juízo de Deus. Aí no versículo 6 ele vai dizer que retribuirá cada um segundo o seu quê? Procedimento. Cada um, irmão, será julgado conforme as suas obras. E não vai ter aquela coisa de dizer: porque o meu pai é crente, a minha mãe é crente, e agora eu sou crente, eu vou ser salvo também. Não, irmãos. Cada um será julgado de forma individual. É por isso, irmãos, que nós devemos fazer a nossa parte nessa terra. É por isso, irmãos, que muitos não querem servir a Deus, muitos da família não querem dar ouvido, não querem compreender a palavra. E nós devemos orar por essas pessoas, nós devemos levar o evangelho a essas pessoas, mas muitas vezes a dureza do coração não quer dar ouvido à voz do Senhor, quer as bênçãos de Deus, quer que Deus faça grandes coisas na sua família, na sua casa, mas não querem, irmãos, pagar o preço de negar a carne, de ouvir o convite. E nós precisamos entender essa palavra, irmãos, porque o Senhor ele retribuirá cada um segundo as suas obras. No versículo 7 ele diz: a vida eterna e vida eterna aos que o que, irmãos? Perseverando em fazer o que? O bem. Procurar glória, honra, incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. É por isso, irmãos, que o Senhor disse: minha é a vingança. Às vezes nós queremos se vingar com as nossas próprias mãos. Às vezes a gente vê as injustiças aqui nesta terra. E quando a gente fica alarmado, a gente diz: meu Deus, como é que um ser humano ele tem capacidade de fazer algo dessa natureza? Como é que um ser humano tem capacidade de chupar uma criança, de matar uma criança, de fazer várias atrocidades com o ser humano? Mas a Bíblia diz que eles serão julgados, irmãos, pelas suas obras. E se eles não se arrependerem, se eles não se arrependerem por causa da dureza do coração, está reservado justamente isso, irmãos. Tribulação e angústia virão sobre o que? A alma. Lá no versículo 9 diz: de qualquer homem que faz o mal, judeu primeiro também, ao judeu primeiro e também ao grego. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? É até aqueles que servem a Deus, é até aqueles que se diz que conhecem a Deus, mas está praticando atos injustos e não agrada ao Senhor. Então a palavra é bem clara nesta noite. A palavra é bem clara nos nossos corações. O ser humano, irmãos, ele vai para o inferno primeiramente por causa da dureza do seu coração e porque rejeitou o convite, não deu ouvido à voz do Senhor. Se você abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, desprezaram o Filho. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 28. Irmãos, correlacione a parábola das bodas, que o Senhor enviou os seus anjos, os seus servos, para convidar para a boda, para os céus, que simboliza os céus. Mas muitos não quiseram. Aí aqui no capítulo 10 e o versículo 28 vai dizer o seguinte. Amém? Ele vai dizer o seguinte: se sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou nos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito de graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a aliança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Quem tem uma tradução, uma tradução na linguagem de hoje, alguma Bíblia aí, que possa ler esse texto,
28 até o 31, até o 31. É a mesma versão do que a minha. Cadê? Aqui diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Isso. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidares, vós será julgado perecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que se foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Amém. Veja, irmãos, que no versículo 29, ele diz: quanto mais severo castigo julgar em vós, será considerado digno aquele que calcou nos pés o Filho de Deus, aquele que rejeitou, aquele que desprezou o sangue da aliança, que Jesus derramou seu sangue carmesim na cruz do Calvário. Ele desceu dos céus, ele morreu numa cruz para nos dar livre acesso aos céus, para nos dar a oportunidade de arrependimento. Mas alguém desprezou, irmãos, esse precioso sangue. Como alguém despreza, irmão? Como desprezar o sangue, aleluia, tão precioso, sangue de rei, que ele deixou o seu trono de glória, e ele se esvaziou de si mesmo, e a Bíblia diz que ele se entregou na cruz do Calvário, e ali ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, e o seu sangue desceu ali, jorrou sobre aquela cruz. Mas muitas pessoas ultrajou o Espírito da graça, e a graça, irmãos, é o dom, que é o favor de Deus que nós não merecemos, o favor de Deus imerecido para nós. E como é que alguém, irmãos, é a mesma coisa quando alguém chega para você e diz: olha, eu vou morrer no seu lugar, você quer? E a pessoa diz: não, eu quero morrer, eu quero ir para o inferno. Não tem como negociar algo dessa natureza, irmãos. Jesus, ele morreu em nosso lugar, e agora nós devemos aceitar este convite, a qual, né, os filhos do reino da traídoria pregaram o Evangelho, a dizer: olha, o Senhor está chamando para uma mesa repleta, já está tudo preparado, o Filho já se entregou, a porta já foi aberta, aleluia, os céus já está tudo preparado para nós, agora é só aceitar o convite. Aleluia. Não desprezemos, irmãos, o convite do Senhor. Não desprezemos, porque ele retrata o julgamento que haverá, porque o Senhor vai julgar o seu povo. Está escrito aqui, lá no versículo 30 de Hebreus, no capítulo 10. E ele diz no versículo 30: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E alguém pode dizer: não, mas Deus é bom. Deus, ele é bom, irmãos. Mas ele é o reto juiz. Ele é bom, mas ele é o reto juiz. O homem em si mesmo, ele é indesculpável, porque Deus se revelou para o homem. O Senhor deu as condições necessárias para que ele se arrependesse, para que ele não andasse no pecado. Mas o homem em si é indesculpável. Naquele dia não vai ter como se justificar diante do Senhor. E horrível coisa é cair na mão do Senhor, porque naquele dia, irmãos, se abrirão os livros e está tudo registrado. Cada ato nosso, cada obra nossa. Pastor, mas eu tenho pecado, eu tenho falhas. Mas como é que está no teu coração? Você está arrependido? Você se arrependeu de todo o pecado do Senhor? Está aqui a minha vida. Purifica, regenera, transforma, santifica, tira tudo que não te agrada. Feito o salmista Davi falou: Senhor, vê que há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça, irmão. Porque, né, a nossa vida é muito passageira aqui nesta terra. A morte, né, nós, né, já ouvimos falar dos nossos avós, dos nossos bisavós, e essas gerações passaram. Está chegando outra geração. Mas o que será depois da morte? Para onde eu irei depois que eu morrer? Todos devem fazer esta pergunta: como é que está a minha vida? Como é que eu estou andando nos caminhos do Senhor? O inferno, ele é real, mas o céu
céu também existe. Aleluia. E o Senhor preparou um lugar para nós. O Senhor preparou um lugar para os seus filhos. Se você for para Judas, estou terminando já. Se você for lá para Judas, antes de Apocalipse, Judas não tem capítulo, ou alguém diz um capítulo. Judas 7, versículo 8. Desculpe, o versículo 7, o 8 e o 13 nós estaremos vendo. Então, alguns vão para o inferno também, porque andaram inclinados para a carne, para os seus desejos. Judas, versículo 7, diz a palavra do Senhor: como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que haviam se entregado à prostituição, como aqueles que, seguindo após outra o que a carne, são postas para exemplo do que, irmãos? O fogo eterno, sofrendo punição. Veja o versículo 8: ora, estes, da mesma sorte que quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitaram o governo e difamaram autoridades superiores. Veja o versículo 13: ondas bravias do mar são essas pessoas, que espumam as suas próprias sujidades, as sujeiras, estrelas errantes, para os quais tem sido guardado a negridão das trevas, para o que, irmãos? Para sempre. Pessoas que andaram segundo a carne, preferiram os prazeres desta vida, desta terra, né? E há justamente uma descrição, irmãos, de punição para essas pessoas, porque desejaram andar segundo a sua carne, porque a Bíblia diz que o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e vida eterna. E essa morte é morte eterna, não tem fim. E nós devemos estar pensando nessas coisas. Se você abrir em Apocalipse 21, Apocalipse 21, o versículo 8. Ele vai dizer: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será onde? No lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A primeira morte, irmãos, é essa morte física, mas a Bíblia fala que um dia todos comparecerão perante o tribunal de Deus, e Ele é o reto juiz. E todos que forem mentirosos, covardes, incrédulos, não deram crédito à palavra, não creram no Filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário, né? Os abomináveis, os assassinos, veja, irmãos, tudo que a Bíblia condena, os impuros, que andaram segundo a sua carne, os feiticeiros, a idolatria, é a Bíblia que está falando, que adoraram outros deuses, mas não adoraram ao Senhor. A idolatria e todos os mentirosos. Veja, irmãos, alguém às vezes coloca esta questão como uma besteira, mentira, mas a Bíblia diz que a mentira vem do diabo. O diabo é o pai da mentira, e nós devemos andar na verdade. Amém. Nós devemos pregar a verdade. Muitos querem aí escutar palavras que massageiam o seu ego. Olha, continua bem, continua neste caminho de pecado. Não, mas o crente anda na verdade. Às vezes dói a palavra, às vezes corta, às vezes não é uma palavra que te faz muito glorificar a Deus, às vezes é uma palavra que te faz ficar com cara feia, mas é a verdade. E a verdade ela corta, irmãos, ela é como espada, diz a palavra do Senhor. É para que o homem de Deus ele seja perfeito, é para que ele ande na verdade, porque o Senhor não quer que você vá para esse lugar, irmão. É por isso que Jesus ele, gastou
gastou tempo falando sobre o inferno, ele falou: olha, esse lugar é um lugar terrível, então arrepende-te. Anda na verdade, anda na palavra, te esforça para buscar o reino dos céus. Aleluia. Irmãos, com esta palavra nós podemos perceber a gravidade e que nós devemos falar para essas pessoas, que nós devemos ir ao encontro dessas vidas que estão se dirigindo para este lugar, que estão precisando de uma palavra de Deus, que estão precisando de uma palavra que venha libertar essas vidas. É por isso que é urgente a pregação do Evangelho, irmãos. É por isso que Jesus disse: ir pregar o Evangelho a toda criatura. Quem for, que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. E nós precisamos pregar esta palavra, irmãos. E a verdade, que pessoas e países, se nós começarmos a analisar, irmãos, quantos países, quantas pessoas que partiram sem salvação, que não deram crédito à palavra, que foram para a eternidade sem Cristo. E o que é que eu tenho feito como servo do Senhor? Nós devemos pregar esta palavra. Nós devemos falar deste amor, assim como Jesus falou, irmão. E devemos mostrar a verdade. Eu queria terminar com Romanos 14, Romanos 10. Isto é uma palavra evangelista, irmão, que nós precisamos de dispor para o Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 14. Quem achar pode ficar de pé. Eita, irmão, acho que amém. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Que nós tenhamos, irmão, pregando esse Evangelho. Sejamos como aqueles que foram enviados pelo Senhor para as bodas, para chamar, para convidar. Olha, o reino dos céus está pronto. Vinde, arrependei-vos. Crede no Evangelho, crede na palavra, crede na morte de Jesus na cruz do Calvário. Então que nós possamos fazer isso, irmãos. Que nós possamos entender, que o Senhor nos preparou um lugar. E que você que deu crédito à palavra do Senhor, o Senhor honrará a sua vida naquele dia. Que cada dia, irmão, nós devemos se esforçarmos. A Bíblia diz que aquele que estiver em pé, cuide para que não caia, olhe para não cair. Seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. O Senhor é com você, amém. Aleluia. Que nós possamos entender esta palavra nesta noite, irmãos. Que nós possamos compreender que o inferno ele é real. Não é como muitos pensam ali fora. Mas a Bíblia, ela é clara. Ela mostra para nós de que se você tem o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, não se demore. Não rejeite esse chamado que o Senhor enviou de seus servos para chamar. Olha, vinde. Receba o convite do Senhor com alegria, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por amor a cada um. Aleluia. Nós devemos guardar essa palavra em nossos corações. Deus, Ele é amor. Ele não quer que nenhum vá para o inferno. Ele não quer que ninguém se perca. Amém. Mas é necessário aceitar o convite dele em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar orando para agradecer ao Senhor Jesus por esta noite. E se existe alguém que deseja entregar, entregue. Levante uma de suas mãos, nós estaremos orando por você. Porque Deus, Ele te ama. Você que nos assiste também, cada um que estamos aqui,
Não rejeitemos o chamado do Mestre, entregamos enquanto é tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos estar orando, né, lá de pé para avisar para que as mulheres fiquem um tempinho, quer passar o louvor com os irmãos, né, e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Domingo, escola dominical pela manhã e à noite, culto de louvor e adoração. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela é esclarecedora aos nossos corações. Ó Jesus, nós não queremos, Senhor, ir para este lugar, nos livra, nos liberta a cada dia, nos transforma. Jesus, que nós vamos ouvir o teu chamado a cada dia, a tua doce voz, o teu Espírito Santo dizendo: vinde bendito meu Pai. Ora aí comigo, porque eu me entreguei por amor a você. Eu entreguei a minha vida para que vocês não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ó Senhor, tu és um Deus amoroso, tu és bom, Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo teu grande amor, pela tua morte na cruz do Calvário, que nos livrou, que nos transportou, Senhor, deste império das trevas para o reino. É um reino, Senhor. É um lugar de glória, é um lugar que podemos desfrutar do palácio, daquele lugar maravilhoso, que estaremos contigo para toda a eternidade. Que nós possamos ouvir a tua voz a cada dia, Senhor, nos chamando. Que nós possamos negar as nossas vontades, a nossa carne, Senhor, para receber uma coroa de glória. Ó Deus, continua abençoando os teus filhos. Ó Deus, nos envia, Senhor, aos perdidos. Senhor, cada dia, Senhor, nos dá força, Senhor, para ir a essas pessoas, para pregar o teu evangelho. Nos incomoda, Jesus, a não ficarmos conformados com a situação e levar a tua palavra a essas pessoas. Obrigado pela tua palavra nesta noite. Leva-nos em paz para casa, nos dá uma noite reparadora de sono, livra-nos de todo mal. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Receba uma bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do divino Santo Espírito de Deus e o amor de Deus nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora para tudo sempre, toda a igreja diz. Amém. E amém.